boa tarde, Santa Catarina, pontualmente meio-dia e meia, e está no ar a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Até 1 da tarde, o assunto por aqui é apenas um só: o nosso futebol, o futebol 100% barriga verde. E a gente começa o programa de hoje já convidando para você interagir conosco via as redes sociais. O nosso telefone no WhatsApp é o 48 9135 8063. Quero ouvir a galera aí do Figueirense, a galera da Chapecoense, times que atuaram ontem. Mande a sua opinião e interaja conosco. Mande sua pergunta também, né, para o nosso comentarista de hoje, que é o Cláudio Onir Miranda. Novidade, né? Praticamente muda muito, né, Cláudio? É uma escala muito grande, né? Não, a escala assim, ó. Hoje é o Cláudio Onir, amanhã é o Cláudio Onir, depois é uma escala complicada de definir aqui quem é o comentarista do dia. Olha só, vamos ter a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos o complemento dela hoje, porém ontem 2 catarinenses estiveram em campo. Tivemos uma vitória e um empate. Eu considero bom esse saldo. O Claudinho vai comentar depois. Figueirense venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 no estádio Orlando Scarpelli. O jogo foi 4 da tarde. Era feriado, coisa linda, rapaziada de boas, foi lá curtir. E no Recife Arena Pernambuco, nós tivemos Santa Cruz e Chapecoense. O placar ficou em 2-2. Com esses resultados para os catarinenses, a Chape caiu uma posição e o Figueira subiu 3. Mas a gente começa vendo o G4. Olha lá. Palmeiras segue na batida do líder, venceu ontem o São Paulo. Flamengo, que também venceu, tá ali na cola. Depois temos Atlético Mineiro, que também jogou ontem, também venceu. Porém o Corinthians, quarto colocado, vai jogar hoje. Vira a página, aí aparece já a Chapecoense na 11ª posição e o Figueirense é o 15º. Vamos torcer, ligar secador pra tudo que é lado aí, que hoje tem jogos que podem tirar o Figueira dessa situação ou não. Vamos torcer pra que não. Z4 tá assim, olha só. Temos o Vitória ali, temos o Internacional, temos o Santa Cruz e o América Mineiro. De os times que estão no Z4, apenas América Mineiro, que não chega no Figueira, joga, porém o Internacional, esse sim joga. E aí é adversário direto do Figueira na situação que vive o Inter, uma esculhambação só. Aliás, hein, São Paulo e Internacional desaprenderam absolutamente tudo, né? O São Paulo tá fazendo a cartilha pra Série B do Campeonato Brasileiro. E agora tá querendo a volta do Marco Aurélio Cunha, que ainda não tá certo como diretor de futebol. Agora o Figueirense pode voltar pro Z4. Hoje, infelizmente, tem o Cruzeiro também, né? Enfrentando o América. Se o América não incomoda, o Cruzeiro incomoda. Tem a situação. Mas o Cruzeiro tá no. Cruzeiro não tá no Z4. Não tá no Z4, mas tá atrás do Figueirense. Passaria o Figueira. Passaria o Figueirense. Dos jogos de hoje, Corinthians e Sport, esse pouco importa, mas legal seria a vitória do Corinthians, porque o Sport tá ali pra embaixo. Deixar o Sport naquela luta de rebaixamento. Temos Inter e Santos em Porto Alegre. Legal o Santos vencer pra voltar pro G4. Ô Santos, vocês precisam entrar no G4, né? Aliás, o Santos precisa dizer o que quer no campeonato. Exatamente, faça-me o favor. Perdeu o Figueirense em casa. Aí temos América Mineiro e Ainda bem. É verdade. Aí temos aqui, ó. Porque pra buscar esse ponto fora, né? Aí temos América Mineiro e Cruzeiro. América Mineiro já era, né? Então quem vença é o Coelho, né? É clássico. Isso sim é muito importante. E hoje é o seguinte, o sócio do América Mineiro pode colocar 2 torcedores pra dentro. Oh, coisa linda. E tem um detalhe. O que mais? Quem chegar às 7h30 recebe o prato feito. O torcedor, isso, aquele feijãozinho tropeiro, aquele ovinho e tal. Então quem chegar às 7h30 não é aqui em Belo Horizonte, com a camisa do América Mineiro, recebe o prato feito. A comida mineira é boa. Boa, muito boa. Rui Guimarães que eu diga. Alô, Rui Guimarães, grande abraço. Polivalente, Série A no minuto. Eu te cumprimentei, né? Vamos nessa. Olha só, Série A no minuto, reloginho na tela, valendo. Conta pra gente que foi essa 23ª rodada pra Santa Catarina. Vai. Bem, aqui na capital tivemos o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Enquanto isso, a Chapecoense foi à Arena Pernambuco. Esse gol do Kemp foi fantástico. Sabe por quê? Ele estava com 6 jogadores na cola. 6 jogadores. E embora tenha feito o gol, no momento que o Santa era melhor. Danilo fez 2 defesaços. O Santa continuou melhor, conseguiu a virada 2-1 e a derrota era iminente para a Chapecoense. Até que num pênalti bobo, o pênalti existiu, mas foi bobo. Bruno Rangel acabou fazendo o empate em 2-2. Bom resultado para a Chapecoense, bom resultado para o futebol catarinense. O Santa Cruz continua enterrado na zona de rebaixamento. Aqui na capital, o Figueirense fez 35 minutos de um futebol espetacular. Esse cara, Marquinhos Pedroso, que voltou à titularidade, jogou muito e acabou não deixando o passe acontecer, colocou pro Luiz, que fez um golaço. Figueirense teve grandes oportunidades, fez mais 2 gols, todos 2 bem anulados por impedimento. E o Gatito, hein? Que defesa é essa do Gatito?
O Marcão subiu, mas de forma impressionante, e o Gatito fez um defesaço. Figueirense jogou muito no primeiro tempo e se complicou. Agora eu vou me consagrar. Não aconteceu. Não se consagrou. Pois olha só, rapaziada, é cedo, 12h35, mas a gente sempre faz pós-rodada dessa forma. A gente deixa aquele sabor de quero mais. E esse quero mais já fica pro próximo bloco, quando a gente vai dar em detalhes o que foi tanto a vitória do Figueirense como o empate da Chape. Então você não sai daí, vai já interagindo conosco no WhatsApp que a gente volta na sequência. Esse time dá orgulho dirigir. Na Arena Pernambuco, a Chape saiu na frente. Kempes tabelou com Gil, deixou o goleiro sentado e abriu o placar. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h39. Falar agora do Figueira, vitória ontem no estádio Orlando Scarpelli. Começou de um jeito que tem méritos o técnico Tuca Guimarães. Fez a marcação-pressão, o Atlético se embaranou com a bola e deu gol do Figueira. Quem demorou para chegar no Scarpelli perdeu o único gol do jogo entre Figueirense e Atlético Paranaense. Com menos de 4 minutos de partida, Lins aproveitou um erro na saída de bola dos atleticanos e mandou uma pancada no cantinho. Os visitantes só responderam depois de 15 minutos de jogo, quando Marcão subiu livre após cobrança de escanteio, mas cabeceou para fora. 1 minuto depois, o Rafael Moura aproveitou um cruzamento e mandou a bola para a rede, mas o árbitro anulou a jogada, marcando impedimento. O Atlético só assustava nas bolas paradas. Quando o Marcão acertou o cabeceio, o Gatito salvou o Figueira. O alvinegro dominava as ações do meio-campo e pressionava o Atlético no campo de defesa. Apesar disso, a conclusão das jogadas não era ideal, seja pela falta de pontaria nos chutes ou a imprecisão no último passe. Aos 45, o Ayrton deu um chapéu no atacante Luan, que não aceitou e deu uma pancada por baixo no lateral. O Figueirense pediu a expulsão, mas o árbitro deu apenas o cartão amarelo para o jogador. Já nos minutos finais, o Rafael Moura quase marcou após esse bate-rebate na área. Na sequência do lance, ele até conseguiu estupar a rede, mas o gol foi mais uma vez anulado por impedimento. Na segunda etapa, outra vez antes dos 5 minutos, o Figueirense teve uma ótima chance de marcar. Dodô arrancou bem, mas na hora de dar a assistência, fez isso aí. O Figueira seguia em cima, criando boas jogadas. Nesse lance, o Lins recebeu bom cruzamento do Ferrugem, mas furou na hora de chutar. O Atlético Paranaense pouco criou na segunda etapa, mas quase empatou nesse lance, quando o Marcos Guilherme recebeu em velocidade na área. O Gatito até tirou, mas na sobra, o próprio Marcos Guilherme bloqueou o chute do companheiro, que tinha a direção do gol. Aos 12 minutos, o Rafael Moura deixou o gramado, sentindo a coxa. No lugar dele, o Tuca Guimarães colocou o Maurides. Na primeira, ele chutou fraco da entrada da área, para fácil defesa do goleiro Santos. Aos 39, o Pedroso cruzou, e o Maurides chutou de primeira, tentando um voleio, mas pegou errado na bola. Nos minutos finais, ele arrancou, invadiu a área, mas na hora de chutar, mandou para fora. E no último lance ele recebeu sozinho, invadiu a área, mas demorou para chutar. A zaga do Atlético Paranaense se recuperou e bloqueou o chute. Felizmente para o Figueira, o gol do Maurides não fez falta e o alvinegro venceu a partida por 1-0. Eles compram a ideia e executam com maestria. Esse time dá orgulho dirigir. Esse time é muito capacitado. Tuca Guimarães, dando aquela moral pro seu grupo, não pode ser diferente. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, a galera tá falando, lembre sempre de colocar o seu nome, seu bairro e cidade, como por exemplo fez aqui, ó, o Rafael, ele dizendo, fala de São José, aqui em Santa Catarina, valeu Rafa, obrigado São José pela audiência. O Figueira precisa de uma zaga, e tá perguntando pra você, Polivalente, qual a sua opinião sobre o Badi? Olha, o Badinho, o jogador começou muito bem no Figueirense, mas perdeu. Perdeu o espaço, até porque não vem atuando bem. Eu acho assim, ó, que ele foi mal aproveitado
porque a posição dele nunca foi aquele meia armador, ele é aquele terceiro homem de meia, um segundo volante desse mais moderno que consegue conduzir. Mas mesmo como segundo volante, ele não conseguiu apresentar todo esse futebol. Esse foi o problema do Badi. Ele caiu um pouco tecnicamente e por isso está sendo preterido. Já foi com o Argel e está sendo pelo Tuca. O que acontece? Com relação à zaga, eu não concordo. Acho que ontem até o Nirley não comprometeu, conseguiu apresentar um bom futebol. Tem Bruno Alves, que é o melhor zagueiro, tem o Marquinhos muito interessante, mas está fora, e aí tem o Erling, que ontem, mais uma vez, também foi bem pelo time do Figueirense. O problema do Figueirense agora é que perdeu ele Carlos, um volante muito interessante, que vai estar fora do Figueirense por pelo menos um mês. E por isso o Figueirense deve anunciar, se não essa semana, na segunda-feira, a contratação de um novo volante. Não valia também um zagueiro, porque o Marquinhos aí, o que tudo indica, também é um tempinho, 5, 6 semanas, parece? Isso. Poderia ser, mas acho que Bruno Alves e o Erling, com o Nirley no banco, voltando a uma boa condição, já daria uma situação do Figueirense de estabilidade. Tem aqui também interagindo conosco o Felipe Sauer, aqui bairro Trindade, Floripa, Ilha de Santa Catarina. Ele perguntando assim, Polivalente, Figueira teve mais sorte que juízo no jogo de ontem, você acha não? Não, o Figueirense perdeu a chance de fazer o melhor placar. Esse foi o problema. No critério técnico, o Figueirense é um time muito complicado. Saldo de gols é ruim, número de vitórias é ruim, tem apenas 6 vitórias no campeonato, empatou demais na competição o Figueirense. Por isso vai ter que buscar bons resultados fora de casa para se manter na Série A do Brasileiro. Acho que ontem não. Acho que ontem o time foi bem armado pela direita, com 2 jogadores, o Ferrugem e também o Ayrton pela esquerda. O Lins voltando bastante, Marquinhos Pedroso foi melhor em campo pelo time do Figueirense. Então, o que precisa o Figueirense realmente é manter essa batida. O Figueirense vai ter que ser intenso em todos os jogos, dar o máximo de si para poder vencer, como venceu ontem, por 1-0. Lembrando, o próximo jogo do Figueira é domingo, 11 da manhã, estádio de Morumbi contra o São Paulo, que teve uma crise interminável, teve executivo do departamento de futebol deixando o time, enfim, o presidente Leque está de cabelo em pé. Os poucos cabelos que ele tem, né? José de Palhoça fala assim, o Figueira falta mais um pouco de pegada no meio de campo. Você acha que essa pegada tá faltando no Figueira, Claudinho? Acho que não, acho que o Figueirense está sendo bem intenso e foi ontem também com o Calcaia e com o Jackson. Tem que ver o seguinte, o Figueirense ontem entrou com o desfalque, com o Bruno Alves na zaga, com o Carlos Alberto fora, e isso é problemático para o Vinegro. A volta do Ferrugem foi muito boa. A meia cancha do Figueirense tá com uma pegada boa, mesmo com o Calcaia e com o Jefferson, que ontem voltou a jogar muito bem. Renato Augusto entrou no segundo tempo, mas continua sendo um jogador que ainda não merece toda a confiança. Otávio de São José perguntando, valeu rapaziada, bombando o WhatsApp como sempre. Vocês acham que dá pra jogar com Dodô e Carlos Alberto juntos no mesmo time, Claudinho? Acho que dá. Pelo futebol que o Dodô jogou ontem, vai ter que arrumar um lugar pro Dodô nesse time do Figueirense. Se ele conseguir atuar da forma que atuou ontem, jogando realmente ligado na partida, apresentando um bom futebol, vai ter que arrumar um lugar ao lado de Carlos Alberto. Acho que dá. Meia esquerda, né? Um cara que tem essa capacidade de entrar em diagonal. Porque ele fez ontem, né? É, exatamente. Ele fez muito bem. E o Carlos Alberto centralizado. E nisso o Tuca Guimarães tem razão. Ontem o Figueirense, várias peças, individualmente, saíram muito bem no time do Figueirense. Agora tem que lembrar o seguinte, o Atlético veio bastante desfalcado. Da zaga do Atlético, apenas um jogador é titular. Então, o Atlético também sentiu demais, que é o Paulo André, zagueiro conhecidíssimo. O Atlético também sentiu demais o jogo. O Atlético estava desarrumado e o Figueirense tirou proveito disso. Não tirou proveito, na intensidade poderia tirar, porque o Figueirense poderia fazer mais gols. Ô, Maurício, por favor, Maurício. Maurício, capricha, filho. Capricha que dá. Vamos nessa então agora falar da Chapecoense, que empatou ontem lá no Recife contra o Santinha. Teve um golaço do Kempis, meu irmão, que a gente já destacou ali na Série A em 1 minuto. Olha, golaço mesmo para abrir o marcador. Na Arena Pernambuco, a Chape saiu na frente. Kempis tabelou com Gil, deixou o goleiro sentado e abriu o placar. Já no segundo tempo, Léo Moura cruzou e Arthur deixou tudo igual. Aí Bruno Moraes recebeu um belo lançamento e virou a partida. Mas Kempis invadiu a área, foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Bruno Rangel bateu e fechou o placar. Santa Cruz 1, Chapecoense também 1. Bruno Power Ranger, incansável, assim como o Kempis, ambos acima dos 30 anos, ensinando a molecada como é que faz gol. Polivalente, vale destacar mais uma vez aqui que esse placar tem interferência direta da boa participação do Danilo. Até porque o jogo estava 0-0, Danilo fez 2 defesas importantíssimas, tirando a bola na cabeça do Grafite e outra também no cabeceio. Esse gol aí, vale ressaltar, 6 jogadores do Santa perseguiu o Kempis. Ele abriu pro Gil, foi lá e fez seu papel, driblou o goleiro, só não entrou com bola em tudo. A visão do Gil também foi sacanagem. Né? Oi? A visão de jogo do Gil, porque ele tá encoberto ali, ó. Impressionante, impressionante. Mas 6 jogadores perseguindo o Kempis, aí 2 vieram pra cima do Gil, sobraram 4 pro Kempis e mesmo assim ele conseguiu fazer o gol.
1-0 Chapecoense, naquele momento Santa Cruz era melhor, Santa Cruz trabalhou muito para a virada, teve mérito para virar o jogo, continuou melhor em campo e quando todos esperavam, engraçado, todos esperavam realmente a vitória de Santa Cruz, acabou não acontecendo esse pênalti bobo aí. O Kempis vinha, realmente foi um pênalti bobo. Foi. E foi pênalti, não tenha dúvida. Aí o empate da Chapecoense 2-2. Deu uma dobradinha no joelho antes, mas foi. Não, foi pênalti. E aí o que acontece, né? Você tem um detalhe. Santa Cruz e Chapecoense saíram lamentando o empate. E outro detalhe agora, que a Chape vai encarar também 11 da manhã, assim como o Figueira, só que aí é na Arena Condá, em casa, recebe a equipe do Coritiba, que patrolou o Grêmio ontem, meteu 4. Todo mundo esperava, se o Grêmio vai, ajuda a gente aí. Tomou 4 do Foi Coxa. a grande surpresa da rodada, não a vitória do Coritiba por jogar em casa. Por estar numa situação, querendo sair dessa briga por rebaixamento, aí o que acontece? Agora 4 é demais, pra cima do Grêmio. E o Roger, que era o técnico queridinho em Porto Alegre, começa a ser contestado. Só que a gente tá falando de seriado, deixa eu aproveitar para falar aqui, ó, Claudinho. Vai acontecer agora, no dia 10 de setembro, sábado, festa da torcida organizada Gaviões Alvinegros. Comemora 1/4 de século, 25 anos. Vai ser no clube 1º de junho em São José. Tem show nacional do Pichote, do Apogeu, também do Projeto Partido Alto, samba da melhor qualidade. E com a rapaziada do Sambaí. Dodô, será que vai fazer um stand-up no meio do show e tal? É um figuraço, né? Tomara que faça um grande abraço à rapaziada, faça uma grande festa. Façam festa, cabecinha no lugar. E vamos agora para uma rápida parada, porque depois do intervalo a gente destaca aqui a 24ª rodada da Série B do Brasileirão, que terá clássico sábado na Ressacada. Foram 2 jogos, no meu ponto de vista, que foram bons, a gente cresceu. Joinville e Tupi têm muito em comum nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão dentro da zona de rebaixamento à Série C. Arremessar, rebater, avançar bases. As cenas não são muito comuns no Brasil, muito menos em Santa Catarina. Mas agora devem começar a ser mais frequentes por aqui. Isso é Jogo Aberto SC! Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar do Leão da Ilha de Santa Catarina. Pois é, abre aspas para o moço Renato, meio-campista, que também joga no meio, joga na lateral, enfim, polivalente, né? Abre aspas para ele, disse assim, ó: agora virou o turno e conversamos no grupo que seria muito importante pra gente conseguir bons resultados. O jogo com o Criciúma será mais uma decisão pra gente. Estamos encarando assim. Pro Avaí, o lance é esse mesmo. É encarar jogo a jogo e cada jogo uma decisão. Mas se quer, por exemplo, ainda buscar, quem sabe, um acesso, coisa que eu sei, da tua opinião, tu achas muito difícil. O lado positivo disso é que o Avaí, mesmo jogando mal contra o Luverdense, não conseguiu apresentar um bom futebol, conseguiu a vitória. O Luverdense foi melhor que o Avaí, jogando no estádio da Ressacada. Aí o Avaí sai de casa, consegue um bom resultado, traz um ponto. Então, voltando para casa agora, no jogo doméstico, contra a equipe do Criciúma, tem tudo o Avaí para fazer um bom jogo. Já estão disputando posição, o que você, há 10 rodadas, 6 rodadas, você não imaginava isso. Avaí e Criciúma disputando posição. Quando você começou a imaginar, foi muito rápido. Por quê? Porque o Criciúma, o rendimento do Criciúma caiu demais e o Avaí melhorou a sua posição na tabela. E o futebol do Avaí começa a crescer. Isso é interessante. Embora não da forma que todos queiram, mas já começa a crescer. Principalmente tem um cara maravilhoso, Marquinhos Santos. Joga muita bola, né? Jogou contra o Ceará naquele empate 0-0, foi muito importante. No meio de 54 a gente abre espaço pro torcedor azul no nosso WhatsApp, 4891358063. Sou o Kaique de Palhoça, para o Rio Grande. Será que o Marcelinho Paraíba daria no Avaí? Marcelinho Paraíba, que tá jogando a Série D do Brasileirão, polivalente. É muito intensa a Série B, é complicado pro Marcelinho Paraíba. Ele já viveu esse momento pelo Joinville e viu quanto é complicado. Muito mais para campeonato que jogos apenas no domingo, como é o caso da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele tá jogando no Rio Grande pelo Ipiranga. O Marcelinho chegou a jogar a Série A, né? Pelo próprio Joinville. Sim. É uma intensidade, mas assim, em termos de forma de disputa, é exatamente o mesmo. Jogo atrás de jogo, pauleira. Boa tarde, Jogo Aberto. Aqui é o João do Seniro, São José. Claudio Niro, Avaí vencendo o Tigre. Será que não é um grande passo para chegar ao G4? Tem que vencer o Criciúma. Vai ser um jogo difícil, complicado. Acho que empate é ruim para os dois. O Avaí, nesse momento, o desempenho do Avaí não é de time de G4. Quem está no G4 está jogando muito mais que o Avaí. Mas, de repente, com uma vitória do Criciúma, tudo pode mudar. E o Tigre deixou de ser um time de candidato ao acesso e passou a ser um time extremamente irregular. O Tigre se prepara para enfrentar o Leão.
O duelo catarinense é fundamental para que as equipes definam de vez os seus objetivos na Série B. A irregularidade do Criciúma é o que mais preocupa o torcedor. Depois de perder peças importantes da equipe titular, alguns jogadores foram contratados, mas parece que ainda falta alguma coisa. Nos últimos 2 jogos, por exemplo, foram 2 empates por 1-1. Foram 2 jogos, no meu ponto de vista, que foram bons, a gente cresceu, foram no detalhe, né? Realmente a vitória não veio, escapou, mas estamos trabalhando forte e que a vitória vai vir em seguida já. E espero que seja no clássico agora de sábado. É o que espera o torcedor do Tigre, para quem sabe poder voltar a sonhar com o G4. Tigre vacilou na verdade, viu, Cleber? Também quando tinha as peças à disposição. Tupi em casa, Bragantino em casa, CRB é só mais um time que conseguiu isso. A boa notícia pro Criciúma é a volta do Marlon. Ele deve jogar contra o Avaí. Então é um cara muito interessante lateral esquerdo. O Criciúma perdeu jogadores demais. Logicamente tem um vacilo, mas é normal. A regularidade você não mantém sempre em alta num campeonato tão difícil como Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Criciúma era irregular e conseguia bons resultados, muitas vezes. O que acontece é o seguinte: hoje você não tem tanta confiança no bom resultado do Criciúma. Por quê? Perdeu grandes peças. O time do Criciúma não é taticamente tão arrumado, tão ajeitado como era anteriormente. E tecnicamente, logicamente, caiu. Sabe quem é que pode estrear hoje? Quem? Gustavo, pelo Corinthians. É verdade, tá disputando posição inclusive com o Luca, outro ex-Criciúma. Pelo Corinthians. Disputando posição. Deve começar no banco, mas tem grande possibilidade de estrear hoje o Gustavo. É isso aí, disputando posição com o Luca, ex-companheiro de Tigre. Fala agora do Joinville, que terá pela frente um duelo de iguais. Se não iguais, quase iguais, é o Tupi de Minas Gerais. Joinville e Tupi têm muito em comum nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos 22 pontos, os 2 times estão dentro da zona de rebaixamento à Série C e precisam desesperadamente de uma vitória no jogo de amanhã. Por isso, o Jack precisa ter total atenção para não ser superado dentro de casa. É um adversário direto para nós ali, a gente tem que fazer uma boa partida. Eu acho que o time vem fazendo bons jogos e estamos pecando nos detalhes, mas esse jogo a gente tem tudo para vencer e fazer um grande jogo. O confronto marca o duelo do pior mandante da Série B, o Joinville, contra o segundo pior visitante da competição, o Tupi. E é justamente a má campanha do Jack em casa que faz a torcida se revoltar contra o time. A gente entende que o torcedor tá chateado, com certeza está chateado com essa situação, e assim como todos nós estamos, e infelizmente do jeito que está a gente tem que se unir, todo mundo, os jogadores, a torcida, a gente precisa do apoio deles para nos ajudar a sair dessa situação, porque com eles as coisas vão ser bem mais fáceis para nós. Pois é, Cleber, assim, eu não enxergo que o Tupi possa oferecer tanta resistência assim pro Joinville nessa partida. Não, pelo desempenho de Joinville é mais favoritíssimo. Joinville tem jogado bem, eu tenho insistido e batido nessa tecla. Os resultados não estão vindo, mas Joinville tem jogado bem. E que jogue bem contra o Tupi, e aí sem vem o resultado, Joinville deve vencer o jogo contra o Tupi. E nós tivemos ontem em Jaraguá do Sul, Polivalente, o primeiro campeonato catarinense da história de beisebol. Vamos jogar aí tu? Maravilha, eu sou muito ruim. Tu de shortstop, eu de jogador. Não tem como. Pois é, vamos dar uma olhadinha em quem foi o campeão, olha só. Arremessar, rebater, avançar bases. As cenas não são muito comuns no Brasil, muito menos em Santa Catarina. Mas agora devem começar a ser mais frequentes por aqui. Esse foi o primeiro campeonato catarinense de beisebol. Aconteceu em Jaraguá do Sul, no estádio João Marcato. E o Floripa Ichiban, que em japonês significa primeiro, se sagrou o primeiro campeão. Foi com esse strike, na partida que terminou em 7-0 contra o Curitiba Lapwing, que o time de Florianópolis conquistou o título de forma invicta, com 3 vitórias, e faturou a vaga no Campeonato Sul-Brasileiro de Beisebol. Floripa Ichiban, campeão, primeiro campeão da história. Um catarinense com Curitiba, agora vamos pro Sul Brasileiro. É isso aí. Valeu, Polivalente, grande abraço. O Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui pra você. Ótima tarde, tchau e até amanhã.